Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi bem alto: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Palavra da salvação. Comentário Mateus 7, de 21 a 23. São João Crisóstomo. Nestas palavras, parece que se dirige especialmente aos judeus, que colocam tudo nos dogmas. Por isso, também Paulo os acusa, dizendo-lhes: Tu, que tens o nome de judeu e repousas sobre a lei. Romanos 2,17. Não disse o que faz minha vontade, mas a de meu Pai. Porque, entretanto, era conveniente dizer isso para acomodar-se à fraqueza daqueles, mas também, por isso, insinuou ocultamente aquilo. Não é outra a vontade do Filho que a do Pai. Vês como se introduz de maneira discreta. Quando já tinha terminado seu sermão, mostra-se a si mesmo como juiz, que a pena espera os que pecam já o demonstrou antes. Quem é o que castiga já o revela, dizendo: Muitos me dirão naquele dia. Mas há certos homens que dizem: Estes mentiram quando diziam isso, e por essa razão não se salvaram. Mas estes não se atreveriam a dizer o mesmo em presença do juiz. Mas a própria resposta e a própria pergunta mostram que eles realmente operaram esses prodígios. Como aqui eram admiráveis fazendo milagres em presença de todos e ali são vistos castigados, dizem admirados: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Alguns dizem que não praticavam iniquidades no momento em que faziam esses milagres, senão depois. Mas, se assim for, novamente não corresponde ao que o Senhor queria demonstrar, a saber que nem os milagres nem a fé valem algo quando a vida não é boa. Como diz Paulo: se tivesse toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, não seria nada. 1 Coríntios 3, 13 e 2. Como nem todos eram aptos para tudo, e enquanto uns tinham uma vida pura e não uma fé tão grande, a outros sucedia o contrário. O Senhor convertia os primeiros pelos últimos para que mostrassem muita fé. Convocava esses que tinham muita fé, pelo inefável dom dos milagres, a fazerem-se melhores. Por isso concedia-lhes esta graça com grande abundância. Dirão, pois, fizemos muitos milagres. Mas, como fizeram-se ingratos com aquele que assim os honrou, com razão se segue as seguintes palavras: Então eu lhes direi bem alto: Nunca vos conheci. Diz, pois, o Senhor a esses: Nunca vos conheci, como se dissesse não somente no tempo do juízo, mas também quando faziam milagres. Contra muitos tem ódio já aqui e afasta-os antes da punição. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Todo o que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Comentário Mateus 7, de 24 a 27. Pseudo Crisóstomo. Não disse, pois, considerarei como um homem prudente aquele que ouve e faz, mas será semelhante a um homem prudente. Portanto, aquele que se assemelha é um homem. A quem, no entanto, se assemelha? A Cristo. Cristo, pois, é o homem sábio que edificou sua casa, isto é, sua igreja, sobre a pedra, isto é, sobre a firmeza da fé. O homem insensato é o diabo, que edificou sua casa, isto é, todos os ímpios, sobre a areia, isto é, a inconstância da infidelidade, ou sobre os homens carnais, que se chamam areia devido à esterilidade, e como não estão unidos entre si, mas divididos por uma multidão de opiniões, são inumeráveis. A chuva é o ensinamento que rega o homem, e as nuvens são de onde sai a chuva. Alguns são despertados pelo Espírito Santo, como os profetas e os apóstolos, outros pelo espírito do diabo, como os hereges. Os bons ventos são os espíritos das diversas virtudes, ou os anjos, que operam de maneira invisível nos sentidos dos homens e os inclinam a operar o bem. Já os maus ventos são os espíritos imundos. Os bons rios são os evangelistas e mestres do povo. Rios maus são os homens cheios do espírito imundo e instruídos na verbosidade, como os filósofos e demais professores das ciências profanas, de cujos ventres brotam rios de águas mortas. A igreja que Cristo fundou não é corrompida pela chuva da falsa doutrina, nem impelida pelo sopro diabólico, nem comovida pelas correntes dos rios mais violentos. Não se opõe a isto o fato de que alguns da igreja caem, pois nem todos os que são ditos cristãos pertencem a Cristo, mas ele conhece os que são seus. 2 Timóteo 2,19. Mas contra a casa que o diabo edificou, desce a chuva da verdadeira doutrina, sopram os ventos, isto é, as graças espirituais ou os anjos, os rios, isto é, os 4 evangelistas e demais sábios, e assim caiu a casa, isto é, a gentilidade, para que o Cristo se elevasse. E grande foi sua ruína, dissolvidos foram os erros, desmascaradas as mentiras e destruídas os ídolos em todo o mundo. É, pois, semelhante a Cristo, o que ouve suas palavras e as põe em prática. E este edifica sobre a pedra, isto é, sobre Cristo, que é todo o bem, para que, sobre qualquer espécie de bem que alguém edifique, seja visto que edificou sobre Cristo. Assim como a igreja edificada por Cristo não pode ser destruída, também um cristão tal, que edificou-se sobre Cristo, não pode ser derrubado por nenhuma adversidade. Como diz a carta aos Romanos, quem nos separará, pois, do amor de Cristo? Romanos 8,35. De outra parte,
Semelhante ao diabo é aquele que ouve as palavras de Cristo e não as põe em prática. Com efeito, as palavras que são ouvidas e não postas em prática são separadas e espalhadas, e por isso assemelham-se à areia. A areia é também toda a malícia, até mesmo os bens mundanos. Assim como a casa do diabo é destruída, também as coisas fundadas na areia são destruídas e caem. E grande será a ruína se ela atingir o fundamento da fé. Tal coisa não ocorre, por outro lado, se alguém tiver cometido fornicação ou um homicídio, pois nesse caso tem por onde se erguer, como ocorreu também com Davi. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 28 a 29. Quando Jesus acabou este discurso, estavam as multidões admiradas da sua doutrina, porque os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os seus escribas. Palavra da salvação. Comentário Mateus 7, de 28 a 29. Santo Agostinho. Do que aqui se diz, parece que Jesus deixou a multidão dos discípulos, dentre os quais elegeu 12 na montanha, os quais designou com o nome de apóstolos, coisa que Mateus aqui omitiu. Parece que Jesus pronunciou este discurso, que Mateus inseriu e Lucas passou em silêncio, na montanha somente para seus discípulos. Depois, tendo descido para o campo, proferiu outro semelhante, sobre o qual Mateus cala, mas não Lucas. Contudo, também pode acontecer, como já se disse antes, que Jesus tenha pronunciado um único discurso, estando presentes os apóstolos e as demais multidões, sobre o qual se ocupam Mateus e Lucas, de modo diverso, mas com a mesma verdade de pensamento. E assim, explica-se o que se diz sobre a admiração da multidão. Isto é, o que dá a conhecer no Salmo. As palavras do Senhor são palavras sinceras, são prata acrisolada, limpa da terra, depurada 7 vezes. Salmo 11, 7. Por cujo número julguei oportuno comparar esses 7 preceitos com aquelas 7 sentenças que coloquei no princípio desse discurso, quando tratei das bem-aventuranças. Quando alguém, sem motivo, irar-se contra o irmão, chamá-lo de raca ou de estúpido, comete má ação com extrema soberba, contra o qual há apenas um remédio, a saber, implorar perdão com ânimo suplicante e não encher-se de orgulho com o espírito da vaidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. Faz concessão ao seu antagonista, isto é, presta obediência à palavra divina todo aquele que, ao abrir-se o testamento de seu pai, não se inclina a empreender demandas, mas aproxima-se amansando pela piedade. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mateus 5,4. Todo aquele que sinta que as paixões pecaminosas se levantam contra a sua vontade reta, exclame: infeliz de mim! Quem me livrará deste corpo de morte? Romanos 7,24. E, chorando assim, invoque o auxílio do Consolador, porque está escrito: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5,5. O que, pois, de mais penoso se pode pensar que, para superar um hábito vicioso, cortar dentro de si os membros que bloqueiam o reino dos céus, nem que seja quebrado pela dor? Tolerar na fé conjugal tudo o que, tão desagradável quanto possa ser, no entanto, não traga a acusação de fornicação. Dizer a verdade
recomendada não pelos frequentes juramentos, mas pela probidade dos costumes? Mas quem ousará lançar-se contra tão grandes trabalhos, se não tiver queimando de amor pela justiça, como se estivesse inflamado por fome e sede veementes? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 5,6. Quem, de outra parte, pode estar pronto para suportar as injúrias dos fracos, entregar o que se pede a si, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que o odeiam, orar pelos que o perseguem, a não ser o perfeitamente misericordioso? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5,7. O homem puro de coração, por sua vez, tem um olho que não estabelece o fim de suas boas obras naquilo que agradará aos homens, nem para reunir as coisas que são necessárias para esta vida, e que não condena de modo temerário o coração de outrem. E o que quer que ele dê a outrem, dá-o com a mesma intenção pela qual quer que lhe seja dado. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5,8. É conveniente também que, pelo coração puro, seja encontrada a estreita via da sabedoria, a qual os enganos dos homens perversos perturbam, e desembaraçar-se desses enganos é chegar à paz da sabedoria. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. 5,9. Mateus 5,9. Mas, seja tomando esta sequência, seja outra, devem fazer as coisas que aprendemos do Senhor, se quisermos edificar sobre a pedra. Comentário Mateus 7, de 28 a 29. São Gregório Magno. O Cristo só pôde falar com verdadeiro poder porque não havia cometido falta alguma. Mas nós, como somos fracos, examinemos, a partir de nossa própria fraqueza, por qual ordem de ensinamento olharemos por nossos fracos irmãos. Comentário Mateus 7, de 28 a 29. São João Crisóstomo. O entendimento do homem, aplacado razoavelmente, louva, vencido, admira. Tudo o que não podemos louvar de modo digno suscita nossa admiração. A admiração daqueles pertencia antes à glória de Cristo, que à fé dos que o admiravam. Se tivessem crido em Cristo, não teriam se admirado. Aquilo que leva a admirar é o que supera a pessoa do que diz ou faz. E por isso, não admiramos o que Deus diz ou faz, porque tudo é menos que o poder de Deus. Quem se admirava era a multidão, isto é, o povo simples, não os principais do povo, que não tinham o costume de ouvir pelo desejo de aprender. O povo simples ouvia de boa fé, mas, caso aqueles estivessem presentes, teriam perturbado o silêncio com suas objeções. Com efeito, onde é maior a ciência, aí é mais forte a malícia. Aquele que se apressa em ser o primeiro não se contenta em ser o segundo. Indica a causa dessa admiração dizendo: porque os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os seus escribas. Se os escribas, quando viram este poder por meio dos milagres, repudiaram-no, de que maneira não se escandalizariam, onde somente as palavras manifestavam o poder? Mas a multidão não sentiu essa impressão. Quando a alma é benévola, facilmente a persuadem os discursos da verdade. Era tal o poder do que ensinava que convencia a muitos e enchia de admiração os demais. O prazer que experimentavam ouvindo-o fazia
que não o deixassem, ainda quando calava, e por isso seguiram-no quando descia da montanha. O que mais os admirava era no que dizia, não se apoiava na autoridade de outro, como faziam feito Moisés e os profetas, mas se mostrava sempre como quem tem poder e, com efeito, ao anunciar a lei, acrescentava: Pois eu digo-vos. Mateus 5:22.